Divindades, semideuses, heróis, titãs. A Grécia Antiga deixou para trás muitas lendas, figuras de poderes intocáveis e fascinantes. Elas têm marcado a história e as crenças da Grécia, mas também de todos os homens até hoje. Quem nunca ouviu falar dos deuses gregos Zeus, Poseidon e Hades? Mas você conhece a história de suas origens? Não? Então vem comigo descobrir. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vem comigo nesta aventura. No início só existia o caos, um lugar escuro e sem forma, sem começo e sem fim. Desse caos surgiram as duas primeiras divindades, Gaia, a Mãe Terra, e Eros, depois Nix, a noite, e seu irmão Erebus, a escuridão. Estes últimos uniram força para dar a luz ao dia, encarnado por Hemera, e a luz representada por Éter. Já Gaia sozinha deu à luz a Pontos, o mar, Oreás, as montanhas, e Ouranos, o céu e a vida. Estas primeiras divindades primordiais representam claramente o mundo em que vivemos e no qual os outros deuses e homens podem viver. A segunda geração de divindades foi fruto da união entre Ouranos e sua própria mãe Gaia. Juntos, eles deram à luz aos Ciclopes e aos Hecatônquiros, monstros gigantescos armados com 100 mãos e 50 cabeças cuspidoras de fogo. Mas Ouranos, longe de ser o pai ideal, teve medo de seus filhos e os prenderam. Ele deixou o medo falar mais alto e os manterá presos no Tártaro, a região mais profunda do submundo. Ouranos e Gaia então deram à luz aos titãs, 12 no total, 6 meninas e 6 meninos. O pai, sempre fiel a si mesmo, os encarceraram na terra no ventre de sua mãe Gaia, temendo que um deles tomasse seu lugar. Gaia, desesperada com a situação de seus filhos, os incitou a se revoltarem contra seu pai. Ela forjou uma foice para o mais jovem e mais forte de seus filhos, o Cronos. Este último cortou as partes íntimas de seu pai. Humilhado e derrotado, Ouranos perdeu seu lugar como rei dos deuses. Após a queda de seu pai, Cronos foi nomeado pelos outros titãs como governante do mundo e dos céus. Antes de fugir, Ouranos amaldiçoou seus filhos e profetizou a queda de Cronos, que também seria derrotado pelo seu filho. Cronos, que havia tomado sua irmã Rhea como esposa, tornou-se o mesmo tirano que seu pai e decidiu engolir cada um de seus filhos, a fim de impedir o cumprimento de tal profecia. Mas Rhea estava triste pela situação, e sob o conselho de sua mãe, ela decidiu trocar Zeus, seu filho mais novo, por uma pedra embrulhada em um cobertor. Cronos caiu na armadilha e Rhea levou seu jovem Zeus para um lugar seguro. O futuro rei do Olimpo cresceu e planejou derrubar o seu pai. Para fazer isso, ele elaborou um plano para fazer Cronos beber uma bebida que o fizesse vomitar, liberando assim os irmãos e irmãs de Zeus que ele havia engolido. Uma vez concluída a primeira parte de seu plano, ele libertou os Ciclópeos e os Hecatônquiros do Tártaro para travar uma guerra contra Cronos e os Titãs, que foi chamada de Titanomaquia. Os gigantes forjaram o relâmpago para Zeus, o tridente para Poseidon e o capacete para Hades. Zeus, com suas armas e aliados, venceu e trancou os titãs no Tártaro. Ele então compartilhou o universo com seus irmãos. Então Poseidon governará o mar, Hades governará o submundo e Zeus o céu como deus dos deuses. A história poderia ter terminado por aí, mas isso foi sem contar com Gaia. Infeliz com o destino dos titãs, ela instigou os gigantes a se revoltarem contra Zeus. Em seguida, os deuses do Olimpo iniciaram, então, a Segunda Grande Guerra, a Gigantomaquia. E mais uma vez, o Senhor do Relâmpago saiu vitorioso. Gaia então tentou de tudo, unindo-se ao Tártaro para criar um enorme monstro que alcançou as estrelas, o Tifão. O duelo mais difícil que Zeus teve de vencer se realizou, no final do qual, graças ao poder do raio, ele aprisionou seu inimigo mais uma vez no Tártaro. Depois dessas duas grandes guerras, e mesmo que o Olimpo enfrentasse outros desafios, podemos considerar que o reino dos deuses estava estabilizado. Zeus tomou definitivamente o poder. Esta terceira geração de deuses, cujo líder agora é Zeus, se estabeleceu em sua maior parte no Monte Olimpo, um lugar que está fisicamente representado na terra no norte da Grécia, mas também mais misticamente no céu escondido nas nuvens. No entanto, nem todos ficam lá. Hades, por exemplo, não se senta no Monte Olimpo, pois ele governa o submundo. Nem Poseidon, cujo reinado se estende até os rios, mares e oceanos. Segundo a mitologia grega, existem aproximadamente 30 mil deuses e deusas. Mas vamos nos concentrar nos 12 deuses principais do Olimpo, que são as referências. Como vimos, Zeus que reina supremo sobre seus semelhantes, mas também sobre os homens que ele olha lá do céu.
o céu do qual ele é o Deus e de onde ele pode fazer trovejar e o relâmpago cair. Embora Zeus tenha sido casado 3 vezes, ele ainda era um dos maiores mulherengos de todos os tempos. Com sua primeira esposa, Metis, ele teve Atena, deusa da sabedoria, dos artesãos, dos artistas, mas também da guerra. Sua última esposa, Hera, que também era sua irmã, é uma das 12 deusas principais do Olimpo. Ciumenta que só, ela nunca deixa de caçar e de se vingar das muitas amantes de seu marido. Ela é a deusa do casamento, a protetora das mulheres e a fertilidade dos casais. Com Hera, Zeus terá vários filhos, incluindo 2 deuses principais, Ares, o deus da guerra, e Hefesto, o deus do fogo e da indústria. Depois, com uma de suas amantes, Aleto, eles tiveram Ártemis, a deusa da caça, e Apolo, o deus do canto, da música e da poesia. Finalmente, com outra amante, desta vez a Maia, ele teve Hermes, o mensageiro dos deuses, que se encarregava dos viajantes, das estradas e do comércio. Poseidon, Hestia e Deméter, irmãos de Zeus, também desempenharam um papel importante. Poseidon governa os mares e oceanos, Hestia é a deusa do fogo e do coração, e Deméter é a deusa da agricultura e da colheita. Nossa última protagonista é a Afrodite, a deusa da beleza e do amor, a filha de Zeus. Naturalmente, as intrigas dentro deste grupo e os outros deuses que giram em torno deles não deixam de preencher a literatura grega e as lendas que se sucederam. Em todo caso, estes deuses são imortais graças às misturas entre o néctar e a ambrósia que eles consomem. Juntamente com os deuses secundários, eles formam uma espécie de conselho que governa a vida dos homens em troca de adoração e oferendas. Mas então, de onde vêm os homens? Se uma versão nos diz que os deuses criaram os próprios homens e que houve várias idades dos homens, como ouro, prata ou ferro, é a versão de Prometeu que é a mais conhecida. Prometeu é um titã, ele mesmo filho do titã Japet. Usando barro, ele modelou os homens para dar-lhes uma aparência semelhante à dos deuses. Ciente que isto não seria suficiente para fazer do homem uma espécie superior, ele invadiu a forja de Hefesto com a cumplicidade de Atena para roubar o fogo e dá-lo ao homem, o que lhe permitiria se desenvolver. Zeus, louco de raiva, decide punir Prometeu e a humanidade. Ele acorrentou o titã ao topo do Cáucaso, convidando os abutres a comerem seu fígado, que se regenera dia após dia, condenando o infeliz ao sofrimento eterno. Quanto aos homens, Zeus ordenou a Hefesto que criasse a primeira mulher, a Pandora, que foi enviada com uma misteriosa caixa, a famosa Caixa de Pandora. Ela sucumbiu à tentação e abriu a caixa que de fato continha todos os infortúnios da humanidade: doença, guerra, fome, velhice, mas também, de acordo com as versões, a morte. É isso aí, espero que tenham gostado. É claro que este é apenas um resumo do que a mitologia grega pode ser. Eu os convido a procurar na internet para aprender mais, uma vez que este assunto é fascinante. Nos próximos episódios falaremos de outras mitologias e você verá que existem várias semelhanças. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!